um idiota que acha que é um cidadão consciente não faz mais do que obrigação. Não, ele faz mais do que obrigação. A régua da obrigação brasileira é a régua eleitoral. E o eleitor não liga pra bom desempenho. Definitivamente não liga pra bom desempenho. A gente aqui tem o privilégio de poder falar o que pensa e de poder se colocar numa posição diferente do que a maioria conformista quer estar. Porque a maioria conformista se conforma. E quanto mais, eu já falei inclusive essa semana, acho que essa semana, Riso, foi uma semana de grandes lives. Eu já falei pra vocês, nunca confie, não pense que você vai mudar o Brasil com pessoas que são famosas e populares. Porque tem um problema de conformação à cultura mainstream, que em alguma medida pode até parecer, né, revolucionário no enfrentamento ao woke. Então eu vou dar um exemplo, né? Muita gente diz, olha, ser conservador é o novo punk, o ser conservador é transgressor, é muito conservador você ter uma família tradicional agora, ou você ser heterossexual é o transgressor, porque eles querem que você seja tal coisa. Calma, eles no primeiro mundo. O woke aqui não é um majoritário. O que é um majoritário no Brasil, galera? O que é um verdadeiro majoritário no Brasil? É o centrão, é o patrimonialismo, é o amiguismo, o familismo, a mentalidade arcaica brasileira. Esse é o mainstream. Então, se você for pensar direito, né, vai vir um dia e você fala, não, veja só, nós realmente estamos sendo a contra-cultura. Você está sendo contra-cultura nenhuma. Se você gosta do Neymar, se você anda com um pastor neopentecostal que rouba os outros, se você anda com o Pablo Marçal, você não está rompendo com porra nenhuma. Você é um norme de uma sociedade doente. Você é um norme de uma sociedade doente. E aí eu pergunto, votar, portanto, num Manga, num Nicolas, você vai alterar alguma coisa substancialmente no Brasil, dado que essas pessoas são a representação desses defeitos mais comuns da sociedade brasileira? Não. Por quê? Porque você nos Estados Unidos você não vai fazer assim, é assim lá e vai ser aqui. Me irrita muito o jovem de direita que está permanentemente combatendo a esquerda. Pô, tô falando isso porque o MBL fez isso, nós ainda à medida fazemos isso. Combato a esquerda, vou pegar as hipocrisias. Eu mesmo tinha uns vídeos que, engaja, coloque no fim, estou pegando as hipocrisias da esquerda. Para, mano, isso é falso. Porque a esquerda é problemática? Lógico que é. Mas nossos problemas não estão restritos à esquerda. Eu digo mais, a esquerda é pequena comparada com a dimensão do problema cultural essencial nosso. Ela é pequena nisso, porque se for olhar direitinho a esquerda brasileira, grande parte da crítica que a gente faz é que ela é corrupta, ineficiente, patrimonialista e carguista. 4 características que antecedem a existência da esquerda no Brasil. São características, né, desse Brasil arcaico aqui que a gente faz parte, que você vai encontrar na direita, as 4. Aí sim, vai entrar, vamos dizer, a sabotagem econômica, vamos dizer, certas afiliações pouco democráticas a determinados grupos, terraplanismo em muitas áreas, normalmente economia e tal. Tá, você vai ter isso, tá? Que são características bem presentes na esquerda. Agora, as outras são muito brasileiras, né? E eu acho que a gente tem que, se a gente quiser mudar o Brasil, a gente vai ter que entender o seguinte, a esquerda é parte do problema, só que essa mentalidade, esse brasileirismo aí, né, que se expressa em todas as outras coisas que eu citei, pô, isso é muito maior do que a esquerda, mas muito maior. Quem é maior, Pablo Vittar ou Gustavo Lima? Gustavo Lima. O Gustavo Lima é representante da mentalidade Brasil True. A Pablo Vittar, Pablo, é do esquerdismo progressista. O Gustavo Lima é em muitos graus de magnitude maior do que Pablo Vittar, entendeu? Muitos graus de magnitude maior. E não é que é bom, é diferente e ruim. Não tô falando da música dele, tô falando do que ele representa. É diferente e ruim. É diferente e ruim. Eu não acho que a gente vai conseguir nessa sociedade de conhecimento, no mundo que tá indo para as automações, inteligência artificial, numa luta bizarra que nós temos que ter para construir sociedades baseadas em confiança. A gente não vai conseguir fazer isso repetindo os erros da alma, do espírito do brasileiro, que todos os nossos políticos de direita professam. Eu não quero fazer isso. Pô, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Lógico que é. Agora, quem aqui acha que a gente precisa fazer isso? O Yamandu falou, Gustavo Lima, mas ele é melhor também, não que seja muito bom. Não, ele é horrível, mas é melhor que o Pablo Vittar. Renan, você vai viver no mundo do Gustavo Lima ou do Pablo Vittar? Vou viver no mundo do Gustavo Lima, né? Mas ele não vai em lugar nenhum. Esse mundo do Gustavo Lima não vai em lugar nenhum. É um mundo, ele em si também, tosco e estéril. Eu acho que sua reflexão está corretíssima a respeito do lance dos políticos serem funcionários e tal, essas coisas todas. Mas no Brasil de hoje, é muito difícil o cara virar... Não, o deputado tal é nobre, ele deveria desempenhar nobreza. Não vai ser isso, sabe? Eu sei, mas assim, você entende que a gente tem que ser isso? A gente tem que ser isso, a gente tem que buscar isso, a gente tem que exigir isso de todos os nossos futuros candidatos naquela agremiação. E você entende, Riso? Aí entra um ponto, que se a gente exige isso dos nossos, e os nossos praticarem isso
Isso é mais do que suficiente do que ficar cobrando aleatoriamente os outros? Porque Sim. os outros eu não espero nada dos outros. Eu não vou esperar nada. Ó, se o Rizzo botar randomicamente o nome de qualquer deputado federal, 45º deputado federal mais votado de São Paulo. Com certeza, a chance de eu cair num cara que vale a água que bebe e que tá no orçamento secreto é enorme. Agora, nós temos que produzir os nossos, porque se você tá com a gente, a sua representação somos nós. Não adianta você falar, mas o cara do PSOL é meu funcionário. Ele não é teu funcionário, sacou? Ele vai cagar pra tua opinião e a função social dele é cagar pra tua opinião. Porque ele foi eleito pra andar com outra plataforma. Assim como a gente tem que falar, o Kim não vai ser funcionário de eleitor E do ninguém PSOL. do eleitor do PSOL. Por isso que é muito burro. Até porque pensa o seguinte, ô Rizzo. A maior parte do Brasil no segundo turno de 2022 votou em quem? Bolsonaro No quem? Lula. Não, 22. Quem? Segundo turno votou no Lula ou no Bolsonaro a mais? No Lula. Logo, Vox Populi Vox Dei, tendo como premissa isso e falar que, né, o Kim deveria fazer o quê então? Apoiar o Lula. Né? O povo quer! O povo quer! O povo votou no Lula. Até a lógica de democracia se constrói muito por conta das minorias. Democracia é sobre garantir o direito de existência da minoria. Porque a minoria vai poder fazer oposição à maioria. Perderia até sentido. Então, nós temos que exercer nobreza, cultivar nobreza. Vejam que nobre os 9 de Curitiba. Veja que nobre a atitude dos caras de perderem o emprego em prol da causa. A gente tá falando desses exemplos, de permanentemente cultivar esses exemplos. Vejam um exemplo que a gente deu essa semana do Matheus Batista, que por uma questão de nobreza, lutou para entregar o melhor relatório possível. Um idiota que acha que é um cidadão consciente, não faz mais do que obrigação. Não, ele faz mais do que obrigação. A régua da obrigação brasileira é a régua eleitoral. E o eleitor não liga para bom desempenho. Definitivamente não liga para bom desempenho. Tá? A outra coisa que você pode falar, não, mas existe uma excelência a ser buscada. E para muita gente essa excelência é subjetiva. Um bom relatório para um eleitor do PSOL, talvez seja um bom relatório muito diferente do que o Matheus fez. Existe a realidade objetiva. Qual é o melhor relatório possível? O Matheus trabalhou em nome do melhor relatório possível e nós podemos defender abertamente, por não sermos relativistas, que o relatório dele é melhor do que um relatório que teria sido feito por um bolsominion retardado, ou um petsolista, ou um vagabundo do centrão. Ele buscou o melhor objetivamente. O fato dele ter a obrigação de fazer isso, sentir a obrigação de fazer isso, denota essa sensação de que ele faz parte de uma cultura mais nobre que as demais e que é uma cultura nascida por excelência para governar. E ele quer cultivar isso. Os assessores deles querem, os alunos da Academia MBL querem. Então, poxa, sejamos o grupo disso, sejamos essas pessoas. E um dia governemos não como funcionários, mas como nobres, como aristocratas. Como gente que se põe na posição de risco e que se põe na posição de responsabilidade. E esse não é necessariamente um funcionário, tá? Esse não é um patrão. Esse é um líder, esse é um rei, esse é um nobre. Que é uma função completamente diferente, inclusive dessas categorias capitalistas de patrão e funcionário que a gente trabalha, que não tem nada a ver com a representação política, que antecede inclusive a existência do Estado. A representação política, o exercício da liderança antecede a existência do Estado. Haviam clãs tinham líderes. Qualquer agrupamento humano vai ter liderança, vai ter gente que vai se expor ao risco, vai tomar decisão. Isso antecede o Estado. Isso antecede a existência da porra do Estado, cacete. E vocês aqui, que estão nessa live, vocês que fazem parte desse movimento, entendam isso, que com erros, a gente vai errar no caminho, com percalços, nós vamos tentar sempre buscar isso. Essa é a excelência, a gente vai buscar isso. Esse é o horizonte que a gente vai buscar. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.